Vamos lá, Jefferson. Amados, eu fico aqui pensando no nascimento de Jesus. Estava lá numa cidade pequena, na Galileia, era um povoado. Os historiadores dizem que lá em Nazaré havia aproximadamente 50 casas. Era uma cidade que era caminho das pessoas, de viajantes, que paravam ali para pouso. E era uma cidade não muito bem falada, porque era uma cidade em que passava muito viajante, e havia também ali muito vício, muita prostituição. E nessa cidade havia um homem que trabalhava, estava noivo de uma jovem chamada Maria. Também a história diz, era uma jovem de 13 a 14 anos de idade. As mulheres casavam muito jovens naqueles dias. E num determinado momento, Maria recebe a visita de um anjo, que fala da bênção que ela recebeu. Oh, salve, ó agraciado, achou graça aos olhos de Deus. E ali o anjo disse para ela que ela seria mãe de um menino que viria a chamar-se Jesus e que seria o Salvador. E ela recebe aquela notícia, com certeza ela ficou impactada, porque ela era noiva. Com certeza a Bíblia fala que ela estava desposada, ou seja, dentro de pouco tempo ela iria se casar. E ela falou, mas como é que eu posso ser mãe se eu não casei ainda, se eu não conheço homem algum? E aí então o anjo fala para ela não temer, não, porque o que nela seria gerado pelo Espírito Santo. Eu fico imaginando como esta jovem mulher recebe essa notícia. E a Bíblia fala, no capítulo 1, no versículo 35, que o anjo diz para ela, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Imagino que ela ficou impressionada com aquilo. Mas a verdade é que o Espírito Santo colocou no ventre dela uma semente. E ela se achou grávida. Naqueles dias, uma mulher de Israel que estava noiva, se houvesse algum caso assim de traição, ela seria morta a pedradas. E de repente José fica sabendo que ela está grávida. Mas com certeza ele amava Maria. E pensou, vou deixá-la, vou abandoná-la de uma forma de não fazer escândalo nenhum, com certeza para não prejudicá-la.
Ele não queria ficar com ela, porque como é que ele ia ter essa explicação? Ela estava grávida. E eles não haviam se casado ainda. Mas durante a noite ele estava dormindo e Deus fala com José em sonho: não temas em tomar Maria por sua esposa, porque o que nela está gerado é pelo Espírito Santo. Então Deus fala com José que o que estava gerado no ventre dela era pelo Espírito de Deus. E então José casa com Maria e ali nasce o primogênito, nasce o seu primeiro filho. Os historiadores falam que foi o único filho de Maria. Mas pensa bem, a Bíblia fala que foi o primogênito de Maria, o primeiro. Os historiadores falam que José era viúvo e tinha outros filhos. Mas a Bíblia fala que era o primogênito de Maria, primeiro filho. E nós entendemos que ela teve mais filhos. Mas a história diz que só foi Jesus. Mas nós sabemos que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. E foi interessante porque naqueles dias, o imperador de Roma, esse império que dominava todo o mundo conhecido, o Oriente, a África, a Europa, ele queria saber quantas pessoas, o que é que ele tinha no seu reino. Quantas pessoas, a idade, como tem um censo aqui no Brasil. Só que aquele alistamento era algo trabalhoso. As pessoas precisavam sair da sua cidade e ir até a cidade dos seus pais, dos seus antepassados. Como José era da linhagem de Davi, então todos que eram da linhagem de Davi iam para a cidade de Belém. E ali da Galileia para a Judéia era uma distância enorme. De onde estava Nazaré até Belém, era aproximadamente 120 quilômetros. Imagine aqueles dias, sem carro, sem moto, sem ônibus, era a pé, ou uma montaria, num jumento. Mas assim mesmo seriam vários dias de viagem. E aconteceu que Maria estava grávida. E já estava nos dias de dar à luz, estava se aproximando. E exatamente quando ela chega em Belém, a cidade está com muita gente, e todas foram para o alistamento. E não havia lugar, hospedagem, hotel. E a criança estava para nascer, e o único lugar que encontraram foi lá, a manjedoura, uma estrebaria, onde havia cocheira de animal, e com certeza havia muita palha. E foi ali que Maria pôde esperar o momento do nascimento de Jesus. Foi uma oportunidade que teve em Belém, uma oportunidade ímpar. Imagine se alguém houvesse convidado para sua casa, ou aberto a porta de sua casa, para que Maria pudesse dar à luz. Seria o
Filho de Deus nascendo na sua casa, nascendo no seu lar. Mas ela foi lá para a estalagem, um lugar simples, talvez com animais, com um boi, com muitas galinhas soltas, talvez com algum cavalo, mas a verdade é que ele nasceu ali naquela manjedoura. Um lugar humilde, lugar simples, mas ali nasceu aquele que era desde o princípio, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em São João fala que ele é desde o princípio, mas ele se fez carne para nascer como homem, para salvar o homem. No momento em que o menino nasceu, havia naquela região uma criação enorme de ovelhas, muitos rebanhos com muitos pastores. E os anjos, ou melhor, o anjo do Senhor visita aqueles pastores e fala: olha, hoje na cidade de Davi, lá em Belém, nasceu aquele que é o Salvador. Eu trago para vocês uma boa notícia. Nasceu hoje em Belém, está lá envolto em panos, numa manjedoura. E quando ele fala isso para os pastores, estavam com seus rebanhos, de repente vem um exército de anjos do céu e louvam a Deus, glorificam a Deus pelo nascimento do menino que veio para salvar o homem. Por isso que ele é o nosso Salvador. Ali nasceu aquele que veio para salvar o homem. E quando os anjos foram embora, subiram, foram para o céu, os pastores se reuniram e correram para Belém e procuraram lá a manjedoura. E chegaram lá e viram o menino envolto em panos, conforme o anjo havia falado. E esses pastores falam, não só para Maria, para José, mas para todos que estavam ali perto, vendo o nascimento do menino, porque com certeza havia muito curioso. Falou: os anjos apareceram, falaram para nós, e nós viemos ver, está aqui. E ali em Belém nasceu Jesus, nasceu Filho de Deus. Observamos que era um lugar inapropriado para nascer uma criança. Aquele que poderia ter nascido em palácio, nascido nas melhores casas, nos melhores palácios de Israel. Mas por quê? Para nós também olharmos e vermos que o Filho de Deus nasceu lá naquele lugar tão simples, tão humilde. E hoje, como lá em Belém, tem muitos corações que estão cheios de interesses, de preocupações, de problemas, e estão com o coração fechado. Porque aquele Jesus que nasceu lá em Belém, ele sempre bate na porta do coração do homem para nascer no coração do homem. Mas sempre, como lá as casas lá em Belém, os lares lá em Belém, as estalagens, as hospedarias, os hotéis que pudesse ter lá, estavam todos lotados, cheios. Mas teve um lugar simples no qual ele pôde nascer. E assim, normalmente os corações orgulhosos estão fechados, se fecham, e não permite Jesus entrar, não permite Jesus nascer na vida deles. Por quê?
Porque muitas vezes a dureza do coração, o orgulho, a sua religião, seu preconceito. Outras vezes porque ama muitas coisas desse mundo e se esquece que Jesus é aquela pérola principal, aquela pérola de grande valor, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que pode dar a vida eterna. Foi isso que o profeta Isaías fala no capítulo 9, no versículo 6, porque o menino nos nasceu, lá em Belém, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, ele será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esta alegria que as pessoas vivem no dia de Natal, famílias se encontram, festa, presente, amigo secreto. Alguns bebem, outros fazem baile, fazem festa, outros se alegram com uma mesa farta. Essa alegria é uma alegria que passa. É uma alegria que passa. É apenas a festa de Natal que nos induz a isso. Mas quando Jesus nasce no coração de uma pessoa, a festa é durante a vida toda. A alegria, porque ela tem um Deus forte, Príncipe da paz, um Deus conselheiro, o Pai da eternidade. Então, foi por isso que ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, mas terá uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, quando Jesus nasce no coração de um homem, de uma mulher, ela tem uma alegria que permanece, uma alegria que dura, uma alegria que salta para a vida eterna. Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Essa sede que os homens têm, que procuram satisfazer nos dias de festa como esse, dia maravilhoso, festa, final de ano, coisa gostosa. Principalmente nós que sabemos o sentido do Natal. Nós sabemos que a nossa alegria não é só naquela mesa que nós comemos junto com a nossa família. Não é só aquele abraço que nós trocamos com os nossos queridos. Não é só a troca de presente. Nós entendemos que é muito mais forte, muito mais profundo. O Natal para nós faz nos lembrar que um dia aquele menino, aquela criança que nasceu lá numa manjedoura, um dia nasceu na nossa vida também. Vamos aplaudir Jesus, aleluia! Nasceu na nossa vida. Agora ele nasceu através de uma mulher. Por isso ele é chamado Filho do Homem. Mas a semente do Espírito Santo também, por isso ele é chamado Filho de Deus. Então esse Jesus que nós cremos, que habita no nosso coração, que vive em nós, ele é o Filho de Deus, todo-poderoso. Sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ele, como Filho do Homem, ele viveu como homem, nos ensinou sobre a oração, nos ensinou a palavra, nos deu autoridade, enviou seu Espírito Santo. Mas esse Jesus, ele também foi tentado como nós somos, foi tentado da mesma forma que nós somos em todos os sentidos.
E ele venceu o diabo. Ele venceu o pecado. E é por esse motivo que ele compreende as nossas fraquezas, que ele compreende as nossas lutas, e é por isso que ele pode nos socorrer, porque ele sabe da nossa fragilidade. Então esse Jesus, lá em Hebreus, fala que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Mas como ele foi homem, ele compreende as nossas aflições, as nossas dores, as nossas tristezas. Ele compreende as nossas lágrimas. Ele compreende as nossas fraquezas. É por isso que ele diz: se eu te tomo pela tua mão direita e digo não temas, que eu estou contigo. É por isso que nós cremos que ele caminha conosco, que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, que ele nos fortalece, porque ele sabe as lutas que nós passamos. E nós olhamos o Natal e nos alegramos, porque esse Jesus que nos deu a vida eterna, esse Jesus que um dia morreu na cruz, esse Jesus que derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, ele nasceu lá em Belém, mas ele nasceu também na minha vida, ele nasceu na sua vida, ele vive no seu coração, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluia! E para nós o Natal é uma maravilha, porque é dia de festa. Nós, roupas novas, né? Passeio, família, comida gostosa, mas a nossa maior alegria é de saber que aquele Jesus que nasceu em Belém vive no nosso coração, vive conosco. E ele nos amou tanto que deu sua vida por nós. Por isso nós o amamos também. Então, o Natal para nós é mais uma oportunidade de nós evangelizarmos, de nós falarmos dele para as pessoas. Não esqueça, tem festa, tem alegria, mas não esqueça do aniversariante. Não é o Papai Noel, não. O Natal é Jesus, é o nascimento de Jesus, é o nascimento daquele que veio para ser o nosso Salvador, aquele que veio para salvar a minha vida e a sua vida. E você vê, aquele lugar humilde, foi o lugar que nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E você viu como terminou a vida dele, pregado numa cruz, se fazendo pecado por nós, derramando o seu sangue, tomando toda a nossa culpa. Foi pregado lá, com maldição, maldito aquele que foi pregado no madeiro. Tudo isso porque ele nos amou. Mas uma coisa é certa, da cruz para a sepultura, no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele é o Senhor dos céus e da terra. Esse que habita no nosso coração através do Espírito Santo, ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, e ele brevemente voltará para nos buscar e nos levar para a glória. Aleluia! E quantos de vocês querem morar com Jesus no céu? Levante a mão direita, bem alta, a esquerda também, e aplauda o nome dele, bem forte. Glória a Deus, glória.